Bruno, professor Vladimir, ao mesmo tempo em que o presidente da República ensaia essa aproximação com os empresários do agronegócio, ele tem também e deve ter uma agenda voltada para o MST na tentativa de frear um pouco esse abril vermelho, que é essa movimentação de ocupação ou invasão que integrantes do MST costumam fazer neste período do ano para chamar a atenção para a reforma agrária. Dá para manter um diálogo com ambos os lados sem que nenhum deles se sinta prejudicado pelas decisões que são tomadas pelo presidente da República para cada um? A imagem pública é de rivalidade entre os segmentos, né? Os movimentos de sociedade civil que reivindicam acesso à terra e mais investimento na realocação, né, de assentamentos, e do outro lado o agronegócio. Você chamou bem a atenção o tema mais espinhento, mas o presidente da República também tem contado com uma aproximação do setor do agronegócio desde o ano passado, quando inaugurou finalmente aqui em Minas Gerais, na Serra do Salitre, e anunciou outros programas também de fertilizantes produzidos no Brasil, para a gente não ficar à mercê da flutuação internacional diante de um conflito da Rússia e da Ucrânia que não termina, e o agro tem todo esse interesse juntamente também com as construções das ferrovias que dão mais acesso à exportação via Pacífico e que, portanto, esse tema do MST, se junto do Sistema Geral de Segurança Jurídica e Segurança no campo, certamente vai acalmar o suficiente para o agro se aproximar e conseguir que a sua pauta siga nesses múltiplos ministérios sendo pautada. Bom, nós já contamos para você aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan toda a tensão que envolve a Petrobras e também o presidente Jean Paul Prates depois daquela decisão. Isso aconteceu principalmente depois da decisão que foi tomada de se reter os dividendos extraordinários, que fez as ações da Petrobras despencarem e o mercado financeiro chegar com o pé na porta ali cobrando sobre essa decisão que já tinha sido pactuada lá atrás, né? O acordo era se distribuir todos os dividendos, inclusive os extraordinários, o que até então não teria sido cumprido. Tudo deve mudar na próxima semana. Mas eu quero conversar com o Henrico Cosolino, que é head de análise da Levante Investimentos, para falar um pouquinho sobre essa sensação que ficou no mercado quando o assunto é Petrobras. Seja muito bem-vindo, Henrico. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. De que maneira que o mercado financeiro está acompanhando esse imbróglio envolvendo possibilidade de mudança na presidência da Petrobras e, mais do que isso, decisões que apontariam uma interferência do governo federal em decisões que deveriam ser tomadas apenas pela companhia? Boa noite. Boa noite, obrigado aí a Jovem Pan pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra para mim. Respondendo diretamente a sua pergunta, o mercado financeiro viu de uma forma bastante ruim, né? Uma forma muito negativa, né? A hora que a gente usa qualquer modelo de avaliação, né, de uma companhia, e para Petrobras não é diferente, a gente está falando ali de desconto frente aos pares, né? A gente compara com qualquer outra empresa do setor, a gente vê um desconto. Isso por quê? Bate na história da ingerência política, né? A possibilidade de interferência, né? Todo esse ruído que tem acelerado no curto prazo, né, com a companhia tendo que divulgar fatos relevantes ainda para esclarecer, né, notícias veiculadas na mídia que vão desde substituição de CEOs, né, interferência em preço de combustível e, como você bem comentava antes, né, a principal questão que vai bater no valor dessa empresa é justamente os dividendos, né? Mais recentemente a gente viu dias aí de quedas em 5%, com falas muitas vezes desencontradas, da diretoria da empresa ou mesmo do governo, né, do Poder Executivo, e também na questão do dividendos, né? Vale lembrar que a companhia, né, tem o seu maior beneficiário, né, nesse lucro, nesse dividendo que até então não é tributado, né, o próprio governo. O próprio governo é o principal beneficiário disso, né? Então todas essas falas que são ruins para a Petrobras, né, são ruins do ponto de vista de força do investidor estrangeiro manter investimento no Brasil, dos acionistas manterem investimentos na Petrobras, tem refletido até uma segunda derivada que vai respingar em outras ações, Banco do Brasil, Vale, e na própria imagem do Brasil, né, frente a receber investimento estrangeiro. Então,
quando a gente fala de Petrobras e dessas sinalizações, seja do dividendo, seja da tributação, não é só sobre Petrobras, mas é sobre o Brasil, né? A gente foi o pior mercado, tanto na renda variável, a gente vê juros futuros apreciando, apesar desse corte de juros do Copom, e a gente teve, né, a moeda brasileira, o real, como referência, a segunda pior moeda, né? A gente só perdeu para Turquia, que vive um problema ali hiperinflacionário. Então é realmente ruim a sinalização, né? O primeiro trimestre de 24 foi muito semelhante no tom político, né? Nessa questão de gerência. O mercado financeiro, o mercado de investimento tem visto tão ruim quanto foi o primeiro trimestre de 2023, né? Então tudo isso faz com que o investidor estrangeiro retirou aí mais de 20 bilhões, né? 24 bilhões da bolsa nesse primeiro trimestre. Henrico, você acredita que esse tom político possa trazer consequências ainda piores se o rumo não for alterado agora pelo governo federal a partir das situações que acompanhamos nas últimas semanas? Infelizmente a resposta, né, que eu tenho que dar é diferente daquela que eu gostaria, né? A gente vê bolsas ao redor do mundo aí, né? O Japão sendo o grande vencedor, 20% de alta no primeiro trimestre. Estados Unidos, cerca de 10%, Europa, 12% de alta no primeiro trimestre. E o tom político, né, tem realmente colocado um risco, né, que vai bater realmente no fiscal, né? As contas públicas do governo não podem sequer brincar com dividendos da Petrobras, né? Então é muito bonito, né, muito político e é muito fácil, né, no sentido de criticar o lucro da companhia, mas a gente tem que lembrar que aquele lucro, né, ele já foi tributado no imposto de renda, ele já foi tributado sobre o salário, ele já está sendo tributado sobre o consumo, sobre a importação, sobre a exportação. Então, esse tom de ruído, né, esse embate que não é tão esclarecedor, ele prejudica em áreas importantes, né, como a aprovação de uma reforma tributária, né, o próprio casamento das contas públicas, né, que tiveram aí déficits primários quando o governo, né, afirmava categoricamente em 2023 que o déficit seria zero, né? Ninguém acreditou nisso. E o problema é que a gente está repetindo erros do passado, né? Então, não receber esses dividendos, interferir na política de dividendos, que vale lembrar, né, até o meados de 23 era 60% de distribuição de dividendos, né? Isso caiu para 45% do fluxo de caixa livre da companhia, e aí com a retenção, inclusive, desses dividendos, causa, né, uma preocupação do investidor estrangeiro, do investidor local. Se é para investir em petróleo, quero investir com clareza, eu vou destinar para outras companhias ao redor do globo que tem menor risco político no caso. Agora, Henrico, só para a gente finalizar, com essa história toda veio a possibilidade da troca e um outro nome aventado foi o de Aloysio Mercadante, deixaria o BNDES e iria para a Petrobras. O mercado trabalha muito com expectativa, mas vocês também analisam aquilo que já aconteceu com a Petrobras lá atrás, em governos anteriores, para criar uma análise que realmente revele algum risco com essas movimentações, que tira um nome, mas que colocaria outro bastante alinhado também com uma possível política intervencionista do governo? Com certeza, né? O mercado acaba antecipando, né? O jargão do mercado é que bate, né? No sentido de vende o ativo, a posição e depois pergunta, né? Então o mercado bate e depois pergunta, mas a questão, né? Até para não entrar nem tanto na polêmica, né? Do nome Mercadante, que depois foi desconversado, né? Ninguém confirmou de fato isso, mas nesse anúncio, né, o reflexo no valor da empresa é queda, justamente por esses pontos, né? A repetição de erros do passado, né? A gente tem visto isso, né? Independente do nome, mas a sinalização que é ruim é investir em refinarias, investir fora e investir em ativos ou segmentos que têm uma margem menor para a companhia, né? Isso está muito claro, isso está justamente no preço das ações, né? Vamos repetir erros do passado. A gente vai destinar, né? Espero que não esses dividendos da Petrobras, mas tudo indica que sim, né? Vai destinar investimentos em lugares onde a companhia não tem a mesma margem. Então, essa sinalização que pode, obviamente, coincidir com um nome
ruim, né, ou não esperado pelo mercado, não alinhado com os melhores interesses da companhia, está indo o preço. Por isso que a gente vê um desconto. Não estou sendo exagerado aqui em falar que a Petrobras é 50% mais barata que alguma companhia equivalente no globo. Henrico Cozzolino, muito obrigado por conversar conosco, nos ajudar a entender um pouco desse cenário, né, que envolve a Petrobras. Uma boa noite e bom fim de semana. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Até a próxima.